Carta de Paulo aos Filipenses. Nós já estamos estudando essa carta já há algumas semanas. Com a graça de Deus, a gente vai chegar ao fim dela. É com alegria que a gente chegou no segundo capítulo. Nós vamos iniciar o capítulo 2 da carta aos Filipenses. Farei a leitura dos versos 1 a 11. Filipenses 2, versos 1 a 11, diz assim a palavra de Deus: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Oremos mais uma vez. Ó Deus, ilumina-nos, Senhor, que a Tua palavra seja pregada aqui nessa casa, que as pessoas aqui, que os irmãos aqui reunidos entendam a Tua palavra, Senhor Deus. Faça uso deste pregador e que a palavra seja proferida de modo adequado e compreensível. Ilumina-nos pelo Teu Santo Espírito, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como eu via dizendo, a gente já está estudando a Epístola aos Filipenses há algum tempo. Eu sempre tendo a fazer um breve contexto da carta, todo o início de pregação, é sempre assim. Certamente os irmãos já compreendem, alguns que já têm caminhado estudando essa carta já sabem do seu contexto, mas há pessoas que não conhecem o contexto, há pessoas que não ouviram a pregação desde o seu início, então é necessário que façamos algumas considerações. Insisto, Paulo escreve esta carta a uma igreja a qual ele conhecia, a uma igreja a qual ele fundou, e isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 12. Os irmãos vão perceber quando o apóstolo Paulo vai junto do seu grupo de irmãos e prega o evangelho na cidade de Filipos. Há conversões naquele lugar. O apóstolo agora, nesta ocasião no qual ele escreve a carta, ele encontra-se preso. Já havia passado certo tempo no início da instauração da igreja. Paulo recebe ajuda da igreja, ele é sustentado onde ele se encontra. Epafrodito leva as doações da igreja de Filipos, e não somente isso, também leva informações importantes ali para que Paulo soubesse a respeito da igreja. Era comum esse tipo de informação, a forma como ela chegava até aqueles que eram pastores das suas igrejas. Paulo era pastor de Filipos. Recebe então a informação de que a igreja de Filipos estava passando por algumas dificuldades, uma delas doutrinária, no qual falsos mestres poderiam perverter e pervertiam o evangelho do Senhor Jesus Cristo, contaminando a igreja, causando assim divisões nela. Outro motivo também é que adversários de Cristo, guiados por Satanás, perseguiam aquela igreja, perseguiam os cristãos de Filipos. Então Paulo escreve também no sentido de admoestá-los a permanecerem firmes, convictos naquilo que eles aprenderam.
E outro motivo, evidentemente, é o motivo do agradecimento pelas ofertas recebidas. É comum que a gente agradeça quando recebemos uma bênção, uma boa ação, um favor. Pois bem, caminhamos então no início da carta. Nós vimos a saudação de Paulo, nós vimos o carinho que ele expressa por aquela igreja, isso tudo no correr do capítulo 1. Nós vimos que o apóstolo Paulo se lembra da operosidade daqueles irmãos. Vimos também que na condição que o apóstolo Paulo se encontrava, ou seja, uma condição de cadeia, ele admoesta os irmãos para que eles não se preocupassem como ele se encontrava, mas que eles perseverassem em seguir, operosos como eram. Por quê? Porque mesmo preso, o evangelho de Cristo havia atravessado aquelas celas, chegado até mesmo ao conhecimento da guarda pretoriana. Um grupo de cristãos ali onde ele se encontrava, e nós falamos isso no contexto, na primeira exposição dessa carta, que Paulo provavelmente estava em Roma. Evidentemente, por isso chegou ao conhecimento da guarda pretoriana. Irmãos, guarda pretoriana era a guarda de Nero, era a guarda do imperador romano. Por isso então o apóstolo Paulo chega ao ponto, ao cúmulo de dizer assim: estou com dúvidas, não sei mais o que prefiro, morrer e estar com o Senhor, no qual é incomparavelmente melhor, ou viver e permanecer com a igreja, ensinando-a, vendo o fruto do meu trabalho, regozijando nisso, estando feliz porque vê o crescimento da igreja. E ele entende, ele diz no final que ele compreende que é melhor que ele esteja com a igreja. Nós chegamos a considerar também, nos estudos passados, que Paulo disse que para ele morrer é lucro. E chegamos a pensar, quem aqui poderia dizer que morrer é lucro? Somente aquele que tem convicção da fé que professa e daquilo que vive. Essa foi a nossa conclusão. E hoje, no dia de hoje, estudamos o finalzinho do capítulo 1. Faço uma breve consideração. O apóstolo Paulo chega a exortar a igreja que viva, e aqui o vivei, eu falei para os irmãos que no original não existe a palavra vivei. A palavra no grego quer dizer: portem-se como cidadãos, cidadãos que não pertencem àquele lugar, cidadãos que pertencem a uma outra pátria. Portem-se como cidadãos dignos do evangelho do Senhor Jesus. É isso que ele diz logo no início do verso 27. Portar-se digno de maneira de ser digno do evangelho seria estar lutando em unidade, em um só espírito e alma, é o que ele vai dizer. E aí nós consideramos, que estar em unidade de espírito é estar na unidade de entendimento, e estar na unidade de alma é estar na unidade de vontade, é entender e agir, porque a vontade encaminha para a ação. Estar em unidade, uma igreja unida entende de igual modo e age de igual modo, porta-se como cidadãos celestes, não pertencentes a este mundo, mas ao reino do Senhor Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo exorta a igreja com a sua exposição no início que nós vimos hoje. Por fim, ele exorta também os irmãos a que permanecessem firmes frente às dificuldades, que suportassem a perseguição dos adversários, que não se deixassem atemorizar por isso, porque aquilo que para os filipenses era uma evidência de salvação, para aqueles que perseguiam era evidência de perdição. Perdição por quê? Porque eles estavam em combate com o próprio Cristo. Nós consideramos a passagem do apóstolo Paulo, ainda incrédulo, quando persegue a igreja do Senhor. Nós vimos isso pela manhã. E então ele tem aquele sinal no qual ele cai por terra, e o Senhor Jesus se manifesta dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui traz luz, irmãos. Aqui os perseguidores da igreja, aqui Satanás, aqui os adversários. Quem corre atrás da igreja do Senhor, corre atrás do próprio Cristo, porque somos a igreja, somos o corpo do Senhor Jesus. E redunda isso na experiência da evidência da salvação para os irmãos, porque está nas bem-aventuranças. Nós vimos isso em Mateus capítulo 5, a partir do verso 10,
que bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça, e que bem-aventurado também é aquele que por causa do nome do Cristo é perseguido, porque deles é o reino dos céus e há um galardão aguardando por eles. Bem-aventurado, igreja, é você quando você é perseguida por causa do nome do Senhor Jesus. Isso é uma evidência da sua salvação, é uma evidência de que você está no caminho certo, é uma evidência de que você de fato está seguindo aos passos do Senhor Jesus. E por fim, queridos, nós chegamos na conclusão, isso mesmo dada pelo apóstolo, os irmãos podem conferir no versículo 30 do capítulo 1, de que sofrer pelo nome do Senhor Jesus, isso foi dado aos filipenses, é uma graça, porque a eles foi dada essa graça de sofrer pelo nome do Senhor, de que a mesma dificuldade que o apóstolo tinha, eles também tinham. Isso era uma graça em comum entre eles. E agora, irmãos, nós chegamos no capítulo 2. E agora, com o devido contexto já dado, eu acredito que a gente pode caminhar com mais segurança no que vamos afirmar aqui. E no capítulo 2, então, tornemos os olhos para a Escritura, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação do amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. E eu vou um pouquinho no versículo 2, completai a minha alegria, só até aqui. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, categoricamente para a igreja: se há alguma coisa, irmãos, que valha a pena, que vocês compreenderam, que vocês experimentaram da fé, façam conforme eu tenho dito. Olha lá o texto: completai a minha alegria. Completai a alegria por quê? Porque o apóstolo está exortando a igreja desde o versículo 27 do capítulo 1, exortando a igreja a permanecer firme em unidade, e que se de fato isso vale a pena, se eles perceberam isso, e aqui é estranho, chega a ser estranho para quem lê de primeira, porque o apóstolo Paulo é um apóstolo, ele tem autoridade de apóstolo, ele poderia requerer isso da igreja: obedeçam, creiam. Mas ele faz uma consideração, ele faz com que a igreja reflexione a respeito. Se há de fato alguma coisa que vocês consideram justo aqui, se há, pois, exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, se isso de fato vale a pena, completai a minha alegria. E completar a alegria, eu insisto, é servir ao Senhor Jesus em unidade, como nós falamos no estudo passado, em unidade de entendimento e em unidade de agir, de vontade, em espírito e na mesma alma. Então seguimos aqui: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqui ele acresce duas coisas a mais. Se nós tínhamos no capítulo 1, a partir do versículo 27, duas considerações apenas, agora temos 4, além das duas. Quando ele diz aqui: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, é estar no mesmo espírito, irmãos, o mesmo entendimento. Que tenhais o mesmo amor é algo a mais, é algo adicional. Tenhais o mesmo amor, e o amor aqui é o amor ágape, é o amor abnegado, e a gente vai perceber isso no correr da carta. É o amor sacrificial, é o amor de negar-se a si mesmo e considerar o próximo. Sejais unidos de alma, mesma coisa da vontade, né? Tendo o mesmo sentimento, mais um acréscimo, a mesma sensação, o mesmo sentimento para com o Senhor. É uma exortação à unidade da igreja. A igreja é um corpo, uma igreja unida é uma igreja viva. Uma igreja dividida, imaginem isso, irmãos, é um corpo dividido. Como que você divide um corpo? Ele vive? Não, é um corpo morto. A igreja precisa manter-se em unidade, E aí no verso 3 diz assim, e aí a gente vai completar o entendimento do amor ágape: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando
cada um os outros superiores a si mesmo. Aqui, meus irmãos, é tão difícil porque, em outras palavras, seria: renuncie você do seu direito. Renuncie você daquilo que você acredita ser certo, em favor do teu próximo. Aí vem a questão do amor. E aí vem uma pergunta também: como pode alguém fazer isso? Até mesmo um crente, até mesmo nós, como poderíamos fazer essas coisas? Como poderíamos renunciar a nós mesmos em favor do nosso próximo? E eu respondo isso: se a gente tiver um entendimento correto e adequado do dom de Deus e de nós mesmos, nós conseguimos fazer essas coisas. Eu explico. O Senhor nosso Deus concede a todos nós, a todos que cremos no seu nome, a todos que somos redimidos em Jesus, dons, irmãos. Vocês já devem ter ouvido isso. A igreja tem dons, e o dom é usado de fato para edificação, para sustentação da igreja. Talento você tem de sobra e faz tudo o que é possível fora, mas para a igreja você tem dons, irmãos. E esses dons, queridos, eles não são dados a vocês, não são dados a mim, não são dados a nós para que nos exaltemos, para que os holofotes nos iluminem, para que apareçamos mais. Os dons são nos dados para que eles preencham as falhas que temos. Em outras palavras, nós somos falhos, e o Senhor nos concede dons para que sejamos um pouco perfeitos, para que sejamos mais perfeitos, e essa perfeição edifique mutuamente essa igreja. Entendam isso. Nós não recebemos da parte de Deus dons para que nos exaltemos, mas para suprir alguma falha que temos. Esse dom ele tem um proveito específico, que é a edificação da igreja, que é o cuidado com a igreja. E quando então você reconhece isso, reconhece a sua falha, reconhece que você só tem o que tem, porque Deus foi gracioso contigo, fica mais fácil você abrir mão de se aparecer. Fica mais fácil você não fazer as coisas por partidarismo. Fica mais fácil você não fazer as coisas por vanglória. Fica mais fácil você se portar humildemente. Essa é a compreensão correta, queridos irmãos. E aqui, no finalzinho do versículo 3, ele diz assim: considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quando você reconhece que Deus te concedeu dons, porque você é imperfeito, e que isso é um favor de Deus, você passa a considerar o dom do teu próximo, o dom do teu irmão, honroso. Olha que interessante. Você reconhece que você não tem qualidades, e que as qualidades que você tem, de fato, elas foram concedidas por Deus, para que de algum modo você pudesse edificar a igreja. E quando você percebe essas qualidades em irmãos que estão aqui, você louva a Deus por isso. Você reconhece os talentos deles, e até por amor diz: não leve em consideração as suas falhas. É assim que a igreja caminha, irmãos, cada um considerando o outro, e não cada um individualmente pensando de si mesmo: eu sou bom, eu posso tudo. Verso 4 então diz assim: nem tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, não considere somente as suas coisas, não dê valor, não se engrandeça, não pense somente que as suas coisas são coisas importantes. Considere as coisas do próximo. E aí vale para nós aqui, eu estou falando isso para nós, irmãos. Consideremos-nos. O meu irmão também tem dificuldades, por isso devo interceder por ele, por isso devo ajudá-lo, por isso devo estar próximo. Eu tenho dificuldades, tenho, mas meu irmão também tem, e juntos a gente consegue suportar essas coisas. É nesse sentido que o apóstolo exorta a igreja a permanecer em unidade. É certo, irmãos, que essa insistência que o apóstolo Paulo tem em dizer para a igreja permanecer unida no mesmo espírito, ou seja, no mesmo entendimento, numa mesma alma, ou seja, numa mesma vontade ou ação,
no amor, no sentimento. É certo que, de alguma forma, ele ficou sabendo que aquela igreja estava passando por dificuldades internas, embora a igreja era reconhecida, e nós vimos isso no correr dessa carta, pela sua operosidade. Mas como toda igreja, irmãos, passa por dificuldades. Toda a igreja. Sabe por quê? Porque somos imperfeitos. A gente tem até um jargão que todo mundo conhece, né? Da igreja perfeita, né? Que a gente fica procurando a igreja perfeita, às vezes para congregar nela. Se o dia que tivesse a igreja perfeita, então, irmãos, a igreja é constituída de gente como nós, gente pecadora, que só é salva, só é redimida dos seus pecados por causa de Cristo. E é o Espírito de Deus que move a igreja a caminhar. Mas a igreja precisa agir, precisa compreender essas coisas e precisa se apegar nisso. Então a gente vai para uma parte importante, porque o apóstolo Paulo diz assim, a partir do verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, antes de mais nada, o texto aqui, eu gosto desse texto porque é uma evidência da divindade do Senhor Jesus. É nesse texto que a gente tem uma evidência assim concreta a respeito de que Cristo é Deus. Quando ele diz para que a gente tenha o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus, ele não está querendo ensinar a igreja de Filipos que Cristo era Deus, mas ele diz isso não correr dessa doxologia, vamos dizer assim, que alguns estudiosos até entendem que isso era cantado pela igreja, um corinho, uma forma de memorizar essas qualidades do Cristo. Mas a gente consegue observar isso aqui, porque no verso 6 diz assim: pois ele, acerca de Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Em outras palavras, não se apegou por demais a isso que lhe era devido. Usurpar alguma coisa é você tomar posse daquilo que não é devida, mas ele não julgou como usurpação, ele não se apegou a isso como se não fosse devido. Ele poderia ter ficado na posição que ele se encontrava. Lembremos, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo é consubstancial, ou seja, da mesma substância que o Pai e que o Espírito. É um único Deus, tripessoal. E aqui vem o ponto: isso serve de evidência para você, até uma argumentação quando você for interpelado por um testemunho de Jeová, e ele dizer que Jesus é uma criação, que ele é um Deus menor. Queridos, João Calvino chega a dizer ao ponto de que aquele que não enxerga a divindade de Cristo neste texto de Paulo é um cego, nos comentários que ele faz da Epístola aos Filipenses. Então podem se debruçar com convicção sobre isso. Mas antes de a gente tratar dessa questão da posição do Senhor, quando o apóstolo Paulo diz: olha, tem o mesmo sentimento que o Senhor Jesus, pensemos o seguinte: é diferente a questão do Senhor Jesus para conosco. Por quê? Porque Cristo é Deus. Cristo estava numa posição elevada. A posição elevada do Senhor, ela se esvazia quando Ele resolve por si mesmo se tornar servo. O rei que se torna servo não julga como usurpação, não se apega demais à sua situação, faz isso por amor, de fato, por amor a si mesmo, mas por amor ao seu povo. E quando essa exortação vem para nós, como a gente pode comparar esse sentimento? Cristo numa posição elevada, que de fato lhe é devida, à posição de servo, a posição mais baixa, a posição de humilhação. Para nós, irmãos, é simplesmente, nós não estamos em posição elevada, é simplesmente não queira uma posição elevada, uma posição que não lhe é devida. O mesmo sentimento, a comparação, ser moldado, e veja, ser modelado, título da nossa pregação aqui hoje, ser modelado à luz de Cristo é isso. Cristo numa posição totalmente diferente da nossa, de mais elevado ao mais baixo, nós
simplesmente não busquemos essa posição elevada. Ele tinha todos os dons e talentos, é Ele que nos concede todas essas coisas, e mesmo assim Ele esvaziou-se de si mesmo. Nós não temos nada disso, e por graça obtemos de Deus dons para a edificação da igreja. Não vamos fazer disso motivo para que nós nos elevemos, né, irmãos? Essa é a questão. Segundo ponto, que ele vai dizer: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A divindade de Cristo, a posição que Jesus tinha, era um direito dele. Ter o mesmo sentimento, ter o mesmo sentimento de Cristo, nesse caso para nós, equivale a não querer ser elevado de alguma forma, não querer direitos que nós não temos. Cristo tinha todo o direito e mesmo assim escolheu se esvaziar, escolheu se fazer servo. Nós não temos direito nenhum, irmãos. Simplesmente não vamos buscar ter direitos que não convém que tenhamos. Essas são as posições. Quando o apóstolo então exorta a igreja a fazer, no verso 6, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, é nisso que ele quer que a igreja pense, queridos. É nesse sentido. E por fim, a gente tem a conclusão doxológica, ou seja, a conclusão dessa doxologia, a partir do verso 9, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui, evidentemente, não nos compete pensar que seremos elevados a essa estatura. Isso acontece com o Cristo, como eu disse, e eu preparei os irmãos para isso. O Senhor tinha todo o direito da posição que Ele tinha, dos dons que Ele tinha, de tudo, a não permanecer no estado em que se encontrava, que seria um estado de humilhação, mas que tenhamos, de fato, aprendamos do Cristo, a semelhança do que Ele fez, a sermos humildes também, a não querer uma posição elevada, a não buscar por direitos que nós não temos, não querer ser visto, ser notado meramente por se aparecer, por querer se exaltar na sua soberba. Mas ele conclui então de um modo muito interessante. Eu vou trazer a princípio apenas para os irmãos considerarem aquilo que nós afirmamos no início, a divindade do Senhor Jesus. Abramos em Isaías capítulo 45, versículo 23. Isaías 45, verso 23. Diz assim a palavra de Deus: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Amém, né? Olha, aqui quem está dizendo é o profeta, boca do Senhor. Aqui, meus irmãos, possivelmente muitos entenderiam que isso diz respeito ao Pai, mas o texto de Filipenses diz que toda a boca confessará. Olha lá o versículo 11 de Filipenses, se vocês puderem voltar lá. Toda a língua verso 10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E no versículo 11, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Olha só que interessante, confessar o nome do Senhor Jesus. Aqui diz respeito ao Senhor Jesus. Cristo é Deus, irmãos, não tenham dúvidas disso. Afirmem isso quando vocês forem interpelados, não tenham dúvidas em relação a isso. Os textos estão aqui, memorizem essas referências. Filipenses fica claro. E eu queria concluir, queridos, só com algumas aplicações práticas acerca do que nós estudamos agora. Nós falamos de nos moldar à característica do Senhor Jesus. Eu tenho sempre feito as aplicações de maneira reflexiva, a igreja sabe. Peço para que a igreja considere se de fato estamos andando no caminho que o apóstolo exorta a igreja de Filipos que ande.
No caso aqui em especial, pensemos de uma outra forma. Cristo é o padrão a quem nós devemos nos amoldar. Por isso o título da nossa exposição conta-se inclusive no boletim. Entendamos o seguinte: há no Senhor Jesus um desprendimento da sua natureza, o versículo 6. Há no Senhor Jesus uma auto-humilhação, uma condição distinta da sua natural, que nós falamos aqui agora, no versículo 7. E há no Senhor Jesus obediência absoluta, porque Ele é obediente ao Pai e vai com isso até o fim, até a cruz, até a morte. Versículo 8. Agora trazemos isso para nós. As características nossa no entendimento versículo 2, a gente vai olhar no capítulo 2, verso 2, é estarmos em constante unidade. E unidade do que, queridos irmãos? De pensamento, de amor, de emoção e de sentimento. Entenda aqui que o pensamento é o entendimento e que a emoção aqui diz respeito à alma, tá? O espírito e a alma, que nós falamos já isso. E no versículo 3, nós somos exortados a estarmos em unidade, a humildade e a semelhança da humildade que o Senhor Jesus demonstrou ter, que nós falamos aqui agora. Desprendido do quê? Das nossas propriedades, da nossa natureza, principalmente, da nossa condição natural, que achamos soberba, às vezes merecedora de todas as coisas, em uma condição de obediência absoluta. Prestemos atenção nessas coisas, irmãos. Consideremos a palavra de Deus quando ela nos diz que devemos estarmos em unidade, que devemos pregar o Evangelho, lutar, batalhar junto pela fé evangélica. Pensemos nessas coisas, irmãos. Pensemos em ter a convicção adequada, a convicção correta, ao passo de podermos algum dia, mesmo em frente à dificuldade, pensar: isso aqui não é o suficiente, isso aqui não me satisfaz. Eu tenho esperança, minha esperança está com Cristo. Imaginem você, querido irmão, querida irmã, em algum dia poder afirmar, como disse o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pensemos essas coisas, queridos irmãos, e que Deus conceda a sua graça à igreja de Santo André. Amém.